O ego de Lula não permite a negociação, mas o ego de Lula tem a ver com a eleição. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, eu gostaria de trazer agora o vídeo do Lula comentando a taxação. Semana passada, o tema principal da semana foi a taxação de 25% dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Importante destacar, e nós noticiamos aqui, que tem uma sobretaxa também de 12,5% que pode vir por esses dias, que é em relação àquela questão do trabalho forçado. Os Estados Unidos têm também chamado a atenção em relação a isso. E aí tem uma fala do Lula em relação à taxação, porque ele estava mais um daqueles eventos em que ele conversa ali com a CLAC e perguntaram da taxação e ele soltou essa aqui, ó, vamos conferir. Eu não falei do tarifaço, porque até agora o Trump não falou do tarifaço. Quem falou do tarifaço foi o pessoal do segundo escalão dele. E o meu pessoal já respondeu hoje. Quando o Trump falar, eu vou falar. Quando ele falar, eu vou falar de presidente para presidente da República. Eu já falei 3 vezes ao presidente Trump que o Brasil não tem nenhum interesse de fazer guerra. O Brasil não tem nenhum interesse. Nós aqui somos da paz. Nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele é a guerra da narrativa. É a guerra da verdade. Eu quero provar ao mundo quem é que está dentro da verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. Então ele vai ter que aprender a fazer guerra com outra arma, que é a arma da palavra. Olavo, o Lula agora deixou claro qual é a intenção dele com essa questão da taxação. A guerra dele é da narrativa. E nós falávamos aqui, já há algum tempo, em que a questão das tarifas para o Brasil estaria sendo utilizada pelo Lula e pelo governo como moeda eleitoral, como desde o primeiro dia, você vai se recordar, Brasil soberano, aquela questão. Agora ele deixa claro nessa fala que, de fato, é a narrativa, é aquilo que ele busca, é a discussão para ganhar dividendo político, ignorando as questões econômicas importantes que essas tarifas vão trazer para o Brasil. Está preocupado com os brasileiros? Está preocupado com a economia? Amigo ouvinte, de verdade, Lula está preocupado com os reflexos econômicos, com o reflexo inflacionário, enfim. Não está, né? Está preocupado com a narrativa. Só lembra que narrativa não é sinônimo de verdade. Narrativa não é sinônimo de verdade. Narrativa é um contexto unilateral, de um olhar apenas, de um lado. E a narrativa que Lula usa é colher frutos, criar o inimigo comum, né, que seriam os norte-americanos, os imperialistas, malvadões, inimigos do Brasil. Pois bem, vamos entender. Existe aí, na questão da tarifação, um reclamo norte-americano, mas repara que não é um reclamo que aconteceu direto em relação ao Brasil, aconteceu em vários países do mundo, vários. Alguns países negociaram, os mais inteligentes negociaram, e é importante entender a característica da negociação. Amigo ouvinte, quando há assimetria de poder, aquele que detém uma menor quantidade de poder não deve ir para o enfrentamento direto. Imagina uma luta de boxe com um campeão de 1,90 m e um novato de 1,50 m. Não estou fazendo nenhuma questão de altura, né, capacete, nada disso. Mas o que detém menor potencial vai apanhar no confronto direto. Entre Estados Unidos e Brasil, quem tem o menor possibilidade, menor poder, é evidente, somos nós. Evitar o confronto direto seria o pensamento na economia brasileira, seria o pensamento no povo brasileiro. Mas lembra, nós vivemos debaixo do Ministério da Verdade, aí sim, das narrativas de Sidônio. É isso que vem e que paira na grande imprensa. Evitar o choque direto. Bem, o que Lula fez? No primeiro momento falou, usarei a lei da reciprocidade.
A China fez um confronto direto, mas nós temos o calibre da China, o calibre econômico da China? Não temos. Não dá para sair com uma negociação direta. Agora Lula fala, olha, vamos procurar outros mercados, o que também é uma decisão não inteligente, porque historicamente temos um alinhamento com os Estados Unidos, tanto cultural como também comercial. A saída seria a negociação, seria a saída pensando no povo, pensando em nós mortais, pensando na economia brasileira, a negociação seria perfeita. Mas aí temos que lembrar da fala do Marco Rubio. O ego de Lula não permite a negociação, mas o ego de Lula tem a ver com a eleição. Não tem a ver com o nosso dia a dia, de população, o processo inflacionário brasileiro, um caos econômico no qual nós já vivemos. Amigo ouvinte, termino esse comentário com esse conteúdo e com uma fala que eu vi nesse final de semana, Wellington. O Lula falou assim, a dentadura do brasileiro é melhor que a dentadura do Lula, do Trump. É um estadista, não é? Agora, não. O que chama atenção, Olavo, dessa questão do Lula envolvendo o Trump, é que o Lula, ele sabe, ele é esperto, ele sabe que toda fala que ele fizer contrária ao Donald Trump vai ganhar repercussão. E aí ele ganha mídia espontânea. Veja, eu imagino que parte do eleitorado dele, o eleitorado de esquerda, quer ver isso mesmo, quer ver ele peitando o Trump, ele falando as bobagens que fala, falando da dentadura, falando das tarifas. Só que, do ponto de vista político e econômico para o país, isso não é bom. A gente espera de um presidente da República, quando um país, uma potência como os Estados Unidos, coloca uma taxação sobre produtos brasileiros e que pode impactar a vida das pessoas, pode impactar o comércio, pode impactar empresas brasileiras. Você espera que um presidente vá tratar o assunto com seriedade, com a seriedade que o assunto pede. Nesse caso, ele faz esse jogo de cena de ficar criticando o Trump a todo tempo e alfinetando, às vezes, e na maioria das vezes, desnecessariamente. Eu imagino também que isso tudo, Olavo, seja uma estratégia lá, você disse do Sidônio, uma estratégia político-eleitoral. Mas do ponto de vista geopolítico, isso diminui o Brasil, né? Cada vez mais, porque você coloca um presidente que não tem respeito com o presidente da maior economia do mundo, né? E o trata da forma como o Lula está tratando, trazendo termos pejorativos, trazendo falas infelizes em relação ao presidente dos Estados Unidos, e que não é só por ser o presidente dos Estados Unidos, é por ser o presidente de um país que tem boas relações com o Brasil há 200 anos. É essa a questão, boas relações econômicas, relações comerciais com o nosso país há mais de 200 anos. Essa questão chama atenção porque a eleição é algo nosso, é algo interno do Brasil, a gente resolve aqui. Só que se para ganhar a eleição ele vai precisar ficar fazendo esse malabarismo aí para atacar o Trump a todo tempo, ele cria uma questão externa também para o Brasil, porque os demais líderes, obviamente, estão sabendo disso. Aliás, as falas do Lula nesses eventos estão chegando aos principais veículos de imprensa do mundo. Eu vi um recorte do Lula falando sobre essa questão da tarifação na Al Jazeera, um recorte no Instagram da Al Jazeera. Então, está ganhando o mundo. Os outros líderes estão vendo, os outros políticos do mundo, os outros presidentes estão vendo qual é o comportamento do presidente brasileiro com o presidente de uma economia que é amiga, parceira do Brasil há mais de 200 anos. Isso pode impactar também a nossa relação com outros países, Olavo. O comportamento não é de estadista. A eleição, essa busca da polarização, de trabalhar com a questão do inimigo comum, do norte-americano como inimigo comum, ela tem um prazo de validade que termina agora no processo eleitoral. Mas e os frutos dessa polarização econômica que Lula usa tão somente para tentar
melhorar sua performance eleitoral, o resultado a médio e longo prazo é devastador para o país. Isso de fato é uma preocupação só com ele mesmo. Lula se preocupa nesse momento com ele mesmo, com seu processo eleitoral, seu resultado eleitoral, com zero preocupação em relação à população e à economia brasileira. Quando falamos em estadista, eu citei a questão da prótese dentária, né? Lula fala, olha, a dentadura brasileira é melhor do que a do Trump. Sabe, amigo ouvinte, a gente tenta evitar a adjetivação a todo custo, mas às vezes a adjetivação corre atrás da gente com mais velocidade, né? É patético, o comportamento é patético. Não é comportamento de estadista, é comportamento de presidente, de ditador, de republiqueta. Esse é um ponto importante. Agora, vamos descer um dedinho de profundidade sobre a questão do embate que Lula cria, desse factoide que Lula cria em relação a Trump, buscando esse resultado eleitoral. Isso só dá resultado, amigo ouvinte, porque existe uma imprensa que divulga como algo bom. Temos um presidente que peita os estadunidenses. Acha que isso é algo ideológico. Parte da população é escrava de uma narrativa. Olha esse tipo de informação e fala, Lula, perdoe a expressão, Lula é macho, enfrentou o norte-americano. Mas a inteligência, a sabedoria, ela se coloca acima da narrativa. A sabedoria, a inteligência, o que é inteligência senão a capacidade de resolução de problemas? Resolver esse problema, essa questão da tarifação, estaria no âmbito negocial. Matéria do Estado de São Paulo de ontem, que os americanos sinalizam que se houver abertura para empresas americanas no Brasil, haverá uma possibilidade maior de redução de tarifas. Está aí para quem quer ler, mas quem vai ler precisa ser estadista, precisa ter olhar de estadista. Você vai acreditar que no fantoche, no arremedo de economia de esquerda, economista de esquerda, perdão, que é o Durigan, ele consegue fazer uma leitura. Durigan tem sido um fantoche de multiplicação de recados eleitorais de Lula. Olha onde chegamos. E parte da população, amigo ouvinte, escrava da narrativa, estamos gostando de ver. Sabe, quando nós vemos a esquerda em embates, muitas vezes nós torcemos pela briga, né? Torcemos pelo embate. Aqui não. Torcer pelo embate entre Lula e Trump, no âmbito pessoal, que é o que está acontecendo, o ego gigantesco de Lula, é botar o país abaixo. E nós não estamos numa condição econômica tão forte assim, capaz ou que dê sustentação, que dê base, sustentáculo para um embate desse tamanho. Agora, Olavo, eu não imagino que o Donald Trump esteja olhando para o Lula e preocupado com as falas dele, né? O Donald Trump tem um monte de coisa para resolver nos Estados Unidos. Aliás, está no meio de uma guerra, está tentando resolver um conflito que já dura vários meses. Eu não consigo imaginar que ele pare lá para... vamos ver o que o Lula falou lá da dentadura. E só fica ruim pro Lula isso, só fica ruim pro Brasil. Quer dizer, é motivo de deboche, inclusive, internacional. Não pense o Lula que ele dizer que a dentadura nossa é melhor do que a dentadura do Trump, que isso vai afetar os Estados Unidos e o Trump vai ficar incomodado. Não vai. O Trump está com outros problemas. O Brasil é uma questão. Eles estão tentando resolver. Mas o Brasil não é prioridade dos Estados Unidos, não é prioridade dos outros países. E o Lula dedica boa parte do tempo dele, ao invés de propor alguma coisa, de explicar os escândalos em que está envolvido, que tem o seu filho, etc.,
ele usa o tempo que ele podia fazer isso para atacar e de maneira gratuita, né? Troco de nada, né? Você não vai escutar o Trump falando da dentadura do Lula. Pelo menos até hoje eu não vi. Mas essa narrativa, ela só funciona para o público interno, para os brasileiros. Aliás, para o público que gosta de ouvir isso, que é a esquerda. É uma escravidão. Eu tive a oportunidade, Wellington, de reassistir esse final de semana o filme 1984. Foi muito legal, muito, muito bom. E me recordei dessas narrativas que a esquerda faz com tanta efetividade, da reprodução de notícia, críticas, massificando, mas tudo com um único objetivo: conduzir a população que, mesmo empobrecida, mesmo com a capacidade de compra reduzida, que nós vivemos isso, tem uma tributação fora do comum, sem resultado nenhum de volta, nós pagamos imposto. Amigo ouvinte, não temos uma prestação do Estado de volta, o Estado não nos traz de volta aquilo que investimos como imposto, não traz. Então nós estamos empobrecidos pagando imposto, nós não temos um serviço público adequado e correto, não temos. O SUS é maravilhoso, e a fila? Não temos. Mas essa narrativa, o Ministério da Verdade, isso não é retórica, o Ministério da Verdade, que hoje é capitaneado por Sidônio, coloca o povo numa pseudo-felicidade por algo que houve, alimentando esperança. Olha, o ano da colheita, a liberdade virá. Não veio, o governo Lula está acabando, não tem colheita nenhuma, a não ser empobrecimento da população e um discurso, uma narrativa insuportável que temos que ouvir. O Trump voltou, isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.